nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O Velho Testamento, irmãos, é o testamento do lei. Você pode, se quiser, abrir essa parte da sua Bíblia que separa os testamentos, para ter uma ideia física da situação. A primeira parte da Bíblia é o Velho Testamento e a segunda parte, o Novo Testamento. O foco do Novo é a graça de Deus. Como Ele nos salva sem a lei. Mas o Velho foca na lei, exige a lei. E quando você lê o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você chega a uma conclusão. Até o povo judaico que recebeu a lei, que tinha os profetas, e o tabernáculo, e o templo, e toda essa parte da Bíblia, até eles não conseguiram parar de pecar. Deus não deu para os outros povos os mandamentos, para os outros povos poderem saber o que Deus permite e não permite. Deus deu esses mandamentos especificamente para os judeus. E até eles não conseguiram obedecer. E muito judeu, na época de Paulo, estava com a ideia: eu sou judeu, sou descendência de Abraão, e eu tenho a lei, então, consequentemente, eu sou melhor do que os gentios, e eu acho que eu vou para o céu, por causa dessas coisas, que era falsa doutrina pura. Até o próprio Velho Testamento, que tem a lei e foca na lei, não dizia isso. Nós lemos isso na semana passada, aqui em Romanos 3. Eu gostaria, porém, voltar e ler de novo, porque essas são coisas que foram extraídas do Velho Testamento. Então, é o que o Velho Testamento diz sobre todos, mas especificamente sobre os que receberam a lei, os judeus. Então, note aqui, Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes, falando dos judeus, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, todos estão debaixo do pecado, como está, e marca essa palavra, escrito. Aqui ele está falando do Velho Testamento. Ele está dizendo, essa é a nossa Bíblia, o Velho Testamento, e a nossa Bíblia diz que todos estão debaixo do quê? Do pecado. Em outras palavras, todo mundo peca. A nossa Bíblia fala isso. Paulo, falando ao judeu, todos nós pecamos. Ele continua com mais citações do Velho Testamento. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganhosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há, versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então Israel tinha a lei e continuava no pecado. E essa conclusão
nos leva a questionar a lei. Ou, em outras palavras, o propósito da lei. Se Deus deu a lei para Israel, mas Israel somente quebrava a lei, por que Deus deu a lei para Israel? Porque existe a lei. Qual o propósito? Não faz sentido. Não é a lei para nós obedecermos, para nós podermos ser salvos. Essa era a ideia, pelo menos na mente dos judeus. Mas já mostrou aqui em vários lugares do Velho Testamento que até lá falam, não, mas ninguém obedece. Todo mundo peca. Então Paulo sabia, com tudo que ele estava falando, pessoas estavam perguntando e questionando ele. Mas peraí, Paulo, peraí, calma. Você está dizendo que a lei não tem valor? Você está desprezando a lei de Deus? É como acontece conosco, quando nós pregamos o Evangelho. Eu tento ir toda semana, queríamos ir ontem, mas deu uma chuvona na hora, mas a gente vai, a gente bate no portão ou batemos palmas, e a pessoa vem e eu explico que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem as obras da lei, sem a lei, você não precisa guardar, você nem consegue guardar, e a pessoa fala para mim, então, você está me falando que eu posso beber e fumar e cometer adultério e ir para o bar e tudo está tranquilo com Deus? Que eu posso colocar qualquer tatuagem no meu corpo, eu posso arrumar prostituta, e Deus está feliz com isso, Ele não tem problema? Eu falei isso? Não. Eu queria dizer isso? Não. Mas quando nós mostramos que a lei não salva, a pessoa que acha que a lei salva, acredita que somos loucos. Que doutrina errada essas pessoas pensam. Então Paulo aqui nos próximos versículos, ele procura mostrar o porquê Deus nos deu a lei. Por que existe a lei? Qual é o propósito da lei? Então aqui, Romanos 3, versículos 19 a 31, o propósito da lei revelado. E aqui ele mostra 4 coisas simples. A lei ensina, a lei equilibra, a lei exclui e a lei estabelece. De novo, a lei ensina, a lei equilibra, a lei exclui e a lei estabelece. Vamos começar com a primeira coisa que a lei faz, sabendo que não nos salva. A lei ensina. A lei ensina. Versículos 19 e 20. Vamos ver esse daqui. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deixa eu ver aqui, Vitor e Elias, vocês sentam aqui na primeira fileira, vou chamar vocês. Vocês podem chegar aqui, por favor. Vou usar vocês como uma ilustração. Vem aqui, rapidão. Gabriel, se precisar mexer com a câmera, você pode. Ok, levanta a mão se você quer ser judeu. Ok, você é judeu, então você é gentil, beleza? Ok, você o quê? Gentil e judeu. Ok, agora vamos voltar para os dias de Moisés. Deus deu a lei para Moisés. Mas pergunta para vocês, Moisés passou a lei para os gentios ou para os judeus? Os judeus. Então, ele tem as leis, ele pode ler. E a lei de Deus tem quantos mandamentos? 603, e 6, 1, 3. Então, ele tem a lei. É só ler e guardar, certo? Certo? Amém. Vitor aqui, esse gentio, ele não tem a lei. Ele não sabe de nada.
totalmente gentio. Ele é pagão, ele é politeísta. Se ele está concordando que ele é, ela está assim, esse é o meu filho. Nossa, ele representa gentio agora, né? Não, tá bom. Mas eu vi ela assim, totalmente concordando, meu filho, é isso mesmo. Não, tá bom. Ele representa o gentio, politeísta, pecaminoso, mata, sei lá, mas ele é ruim mesmo. O judeu, ele tem a lei. E a Bíblia diz aqui, em versículo 19, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Então, quem está debaixo da lei? O judeu. Ele nem entrou, não foi circuncidado segundo a lei no 8º dia, ele não faz parte. Ele está vivendo a vida, sei lá, fazendo qualquer coisa. Talvez ele vai na praia semana que vem. Ele não está pensando em nada, ele está vivendo a vida dele, está bem. Mas ele não, ele tem a lei. Daí, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que isso quer dizer? A lei nos ensina que os dois são condenados, porque ainda que ele não tenha e peque, também ele tem e peca. Esse cara peca também. Ele sabe, não deve mentir, mas ele está mentindo. Não deve roubar, mas ele está roubando. Não deve cometer qualquer outro pecado, e ele está cometendo. Então, a Bíblia está nos ensinando aqui, a lei nos ensina para todo mundo calar a boca. Todo mundo. Eu vou na casa da pessoa, na porta da pessoa, converso com a pessoa, não, mas eu estou bem. Se você, preste atenção, se você passar tempo com a lei de Deus, você vai calar a boca. Você vai perceber, eu não consigo guardar. O judeu não consegue guardar, o gentio não consegue guardar. E diz aqui, para que todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, pela lei, ele é condenado. O gentio, ele nem tem a lei, mas ele é condenado. Porque se até o cara que tem a lei não consegue obedecer, com certeza o cara que não tem é condenado. Mas sabendo que esse daqui não obedece também, ele também é o quê? Condenado. Fala comigo? Condenado. O judeu é condenado. O gentio é condenado. O americano é condenado. O brasileiro é condenado. Todos nós somos condenados. Ok? Vocês podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado pela ajuda. Grande bênção. Então, a lei cala as nossas bocas porque revela o pecado de todos. Segunda coisa, a lei equilibra. Vamos ver aqui versículos 21 a 25. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, pelo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Várias coisas boas ensinadas aqui em versículos de 21 a 25, mas nós temos um equilíbrio nos dado pela lei. Vitor e Elias, vocês podem voltar aqui, por favor? Vamos usar vocês de novo. Vem aqui, Senhor, seu gentio e seu judeu. Isso mesmo, isso mesmo. Então, nós já sabemos que os sois são condenados. Isso dá um equilíbrio, porque agora ele não pode dizer, por ser judeu e por possuir a lei, eu sou melhor do que ele. Não existe isso. Ele, por ser judeu, não é melhor do que o gentio.
Ele não é melhor do que o brasileiro. Ah, mas ele tem a bandeira judaica, ele é da descendência de Abraão. Não importa. Ah, mas ele conhece a lei de Deus. Não importa. Você em casa, por exemplo, pode ter 1000 Bíblias. Você pode ter uma biblioteca de Bíblias na sua casa. E você vai para o inferno se você não tem a salvação. Israel pode ter todas as leis, mas se não receber Jesus, não tem a salvação. A lei equilibra. Isso quer dizer que os dois são condenados. Então agora, para ser salvo, os dois vão precisar da mesma coisa. Não é que Deus diz o seguinte: agora você judeu tem a lei, você guarda a lei e você será salvo, e você pode receber Jesus porque você não tem como, você é tão gentil, você é pagão mesmo, você é um gentil puro, você só recebe Jesus porque não tem como, tá bom? Não, não é isso. Os dois não tem como. Os dois são condenados. A lei não é suficiente para salvar nem o judeu, nem o gentio. Todos nós somos pecaminosos demais. Então, note que, mas agora se manifestou sem a lei, olha aqui, sem a lei, marca essas palavras, sem a lei, a justiça de Deus. A justiça de Deus, no contexto aqui, é basicamente, Deus tem, vamos dizer, uma folha, na verdade ele tem um livro, e ele chega e ele fala, vamos ver, aqui eu não posso encontrar aqui nas obras da tua vida algum pecado. Se eu encontrar algum erro, então você não tem justiça, você é injusto, e eu vou ter que condenar você, ok? Então, vou começar aqui logo no início da sua vida, os primeiros 5 anos, vamos dizer, se eu achar um pecado aqui, você é condenado, tá bom? Você não tem justiça. Porque eu tenho a lei, eu sei o que a lei diz, ele é Deus, sabe? Ele sabe, ele conhece a própria lei dele, certo? Você está entendendo? Você está entendendo? Então ele olha aqui, que pena, mas você já errou. Na verdade, essa coisa toda ruim, mas já quebrou a lei. Então, se você quebra a lei, me responda. Se você quebra a lei, você é justo ou injusto? Injusto. Se você quebra a lei, você tem justiça ou tem injustiça? Injustiça. Então não importa, porque os dois pecam. Quem tem a lei ou não, não importa. Diz aqui, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, o Velho Testamento fala sobre isso, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela, note aqui, fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então a Bíblia diz aqui, agora ele é condenado judeu, ele é condenado gentil, mas agora sem a lei, esquece a lei agora, nesse momento. Existe justiça para os injustos em Jesus Cristo. Existe algo que você não tem e que você precisa, que está em Jesus. E a passagem diz, a justiça de Deus pela fé, não pela lei, pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que, qual é a palavra-chave? Creem. Não diz aqui os que guardam os mandamentos, para todos os que creem. Inclusive diz aqui para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ele continua, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, marca essa palavra, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você, Vitor, você gostaria de receber um carro gratuitamente? Seria legal? Se você receber um carro gratuitamente, você paga quantos reais? Tem uma ideia? Se você recebe um carro de graça, você paga quantos reais? Nenhum? Quem vai pagar por um carro que você recebe de graça? Alguém vai pagar? Você não vai pagar. Não precisa pagar. Por quê? É de graça. É gratuito.
E ele diz aqui que a justificação, para ser justificado, é algo gratuito, você não paga nada. Jesus que morreu na cruz já pagou a dívida. Essa é a ideia bíblica. Ele quebrou a lei. Ele nem conhece a lei, mas também ele quebrou. E Deus fala, então você não vai conseguir justiça pela lei, porque você judeu é pecador. Você não vai conseguir porque você nem conhece a lei. Então, sem a lei, eu vou dar justiça para vocês, que não é de vocês, é de Jesus. Ele que nunca pecou, meu filho, ele vai morrer na cruz por vocês, o sacrifício perfeito. E ele vai pagar a dívida do pecado do judeu e do pecado do gentio. Todo mundo pecou, todo mundo é salvo do mesmo jeito. A lei equilibra, a lei mostra que não há ninguém, até o próprio povo de Deus, que vive sem pecar. Diz aqui em versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Marca agora essa palavra, propiciação. Propiciação, você pode até escrever do lado na sua Bíblia, se tiver um espaço, uma caneta boa, escreve a palavra satisfação. Satisfação. Às vezes, sabe, quando você está com bastante fome, você quer somente um copo pequeno de arroz? Não satisfaz. Mas quando você está com fome, quem gosta de, sabe, uma carne, macarrão, arroz, feijão, ou, sabe, um copo grande de maracujá, água, quem gostaria disso? Com certeza. Satisfaz, satisfaz. E quando você apresenta para Deus a sua vida pecaminosa, Ele não fica satisfeito. Não é uma propiciação suficiente. Você não pode dizer, mas Deus, eu sou gente boa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não sou ruim como os outros. Deus fala, mas me ouça. Isso não é suficiente. A minha lei é perfeita e santa e justa. E você não tem aqui uma vida perfeita, santa e justa. A única pessoa que tem essa vida é Jesus, e Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação, a redenção, pela fé no sangue dEle. Inclusive, note que versículo 25 diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Isso quer dizer que você não somente crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele existe, você crê na obra dEle, que Ele morreu e derramou o sangue dEle pela sua salvação. É fé no sangue. Eu creio no sangue. Nós cantamos sobre o sangue, nunca blasfema do sangue de Cristo. Porque se Ele não tivesse derramado o sangue, não teríamos a salvação. Diz aqui, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus tinha paciência, Ele aguardava, sabia, o judeu está pecando, o gentio está pecando, faz séculos, mas eu vou deixar meu filho morrer, o sangue dele vai passar para os que creem em mim, e daí eu vou salvar quem tem o sangue do meu filho Jesus. Esses que eu vou salvar. Versículo 26 e 27 mostra a terceira coisa. Vocês podem sentar agora, eu acho que não vou chamar mais vocês para frente. Muito obrigado, vocês ajudaram bastante hoje à noite. A lei número 1 ensina. A lei número 2 equilibra. E a lei número 3 exclui. Note aqui versículos 26 e 27. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? Excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. O que a lei faz? Exclui a nossa vanglória. Ninguém, preste atenção, ninguém que entra
na porta do céu vai falar para Jesus: eu consegui chegar aqui. Ninguém que entra vai poder falar algo sobre si e sobre a sua vida, sobre obediência, sobre sua fidelidade nos cultos, sobre como criou sua família. Ninguém. Quem entra, entra por meio do nome de Jesus Cristo. Se você morrer hoje e for para Deus, Ele fala para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu que não tem pecado e eu sei que você é pecador? A única palavra que você deve usar é a palavra Jesus. E você pode até esclarecer: eu não tenho mais nada. É só Jesus. Só Ele. Daí, excluindo a nossa vanglória, diz aqui em versículo 26 que Jesus, ou Deus, se torna o único que é justo e justificador. Ele é justo em perdoar a gente, porque Jesus morreu por nós, Ele não tendo pecado. Então Ele é nosso substituto. Deus não faz nada injusto por permitir você, pecador, entrar no céu, porque seu pecado foi legitimamente punido na cruz de Jesus Cristo. Mas também Ele é o justificador. Eu gosto de dizer o seguinte: eu não sou justo, mas eu sou justificado. Eu não tenho a minha própria justiça, mas Jesus me deu a justiça dele. Eu não mereço o céu, mas Jesus merece e Ele me deu a entrada pelo sangue dele. Então a lei exclui. E vamos agora para a quarta coisa sobre a lei. A lei estabelece, versículos 28 a 31. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É bom marcar esse versículo aqui e memorizar mesmo. Converse com alguém da cidade que não é salvo e fica falando: tem que guardar isso, aquilo, tem que ser praticante, etc. E você fala: mas a Bíblia diz: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu já sou salvo. A base da minha obediência é que Ele já me ama, eu quero amar a Ele. Eu não estou aqui no Brasil fazendo esse ministério procurando um caminho para a glória. Eu já tenho meu lugar nos lugares celestiais, eu já tenho isso. Já ficou claro que o homem é justificado pela fé sem as obras. Isso fica estabelecido nas Escrituras. Não deixa ninguém corromper a sua visão e o seu entendimento do Evangelho. E eu sei que isso pode acontecer até dentro de uma igreja batista por causa do livro de Gálatas, que era uma igreja que recebeu a salvação, recebeu Jesus legitimamente, e depois ficou corrompida por causa de pessoas que entraram, invadiram, falando: não, mas você tem que guardar os 10 mandamentos, você tem que fazer isso e aquilo. Não. A justificação é pela fé, sem as obras da... mas tem que guardar o sábado. Não pode pintar o cabelo. A Bíblia nem fala sobre pintar o cabelo, mas vocês estão me entendendo? A base da salvação não é o que você faz, o que você fala, é quem está no seu coração. E tem que ser Jesus Cristo. Agora, versículo 29 diz: é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Quando ele fala circuncisão, ele fala dos judeus. Quando ele fala da incircuncisão, ele fala dos gentios. E ele estabelece, a lei estabelece aqui que Deus é o Deus dos judeus e dos
gentios. Não importa quem você é. Antes da existência de Abraão, Deus já existia e seres humanos já existiam. Quando Deus escolheu usar Abraão, Isaac, Jacó e toda a nação de Israel, Deus não parou de ser o Deus dos gentios. E gentios no Velho Testamento, e gentios no Novo Testamento, todos ainda podem ser salvos pela fé. Pela fé. Antes da existência da nação de Israel, tinha Abraão, e ele foi salvo pela fé. Gênesis 15:6, inclusive capítulo 4, lida exatamente com esse ponto. Então a lei estabelece que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A lei estabelece que Deus é o Deus do judeu e do gentio. E número 3, vamos ver aqui o que a lei estabelece, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, a lei se estabelece, ou a lei estabelece que ela mesma é o padrão de Deus, que o homem não consegue guardar. Eu imagino que alguém pode isolar versículo 31, onde diz estabelecemos a lei, para dizer, tem que guardar o sábado. Paulo diz que ele estabelece a lei, ele está dizendo que você tem que guardar a lei. Espera aí, não isole nenhum versículo da Bíblia. No contexto, ele não está dizendo, vamos jogar fora a lei, mas vamos entender a lei é tão boa, tão perfeita, tão justa e santa, que ninguém consegue guardar a lei. Então a lei fica legitimamente estabelecida e permanece. Jesus disse que vai continuar até o fim, para sempre dar o conhecimento do pecado ao homem, para sempre condenar o homem, para sempre mostrar que todos nós, não importa quem você é, precisa de Jesus Cristo. Todos nós. Ele é o único caminho para o céu. E a lei revela tudo isto para nós. Quando nós falamos que a lei não salva, que a lei não consegue nos levar a viver uma vida obediente, nós não estamos jogando fora a lei. A lei tem um propósito. E nós precisamos entender isso.